Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estou de volta aqui das minhas férias de dezembro. Seguimos por enquanto aqui com a playlist do Magnus Carlsen, a Gênese de uma Lenda. E hoje no vídeo das 18 horas eu vou dar uma pequena pausa aí na nossa playlist para retomarmos aí o que está acontecendo no cenário mundial, galera, né? Tá tendo mundial de rápidas e blitz, Magnus Carlsen jogando, tá bem interessante, tá bem legal. Teve o Campeonato Brasileiro também, então vale a pena comentar, fazer ali vídeo, enfim, atualizar aí vocês também, ou enfim, vocês que já estão atualizados, mas querem ver aí alguma narração sobre isso, tá bom? Então, hoje às 18 horas a gente retoma aí, mais alguns dias aí, retoma o que está acontecendo no cenário mundial e depois a gente volta para a nossa playlist, mas por enquanto se preparem, porque a gente vai fazer uma pausa nessa playlist com uma partida de ouro aqui. Magnus Carlsen contra a Alireza Firouzja no tradicional torneio de Yangtze. O Tata Steel, que vai ter agora em janeiro também, tá? Com Ding Liren jogando, nosso campeão do mundo. É um torneio super tradicional na Holanda. E aqui a gente tem Magnus Carlsen, campeão do mundo, 30 anos de idade, 2.862 de rating e vai fazer uma pérola aqui. Ele abre a partida com D4. O adversário é o Alireza Firouzja, o testosterona guy, a promessa do xadrez mundial, jovem, prodígio. Vamos dar uma olhada. Aqui em 2021 ele estava com quantos anos? 17 provavelmente, sempre 17. O Firouzja é sempre 17. Cavalo F6 foi jogado, temos C4, E6. Cavalo desenvolve aqui para F3, a anti-Ninja Índia, né? Jogar cavalo C3 aqui tem bispo B4. Ah, então não pode jogar cavalo C3 porque tem a Ninja Índia? Não, se você quiser jogar contra a Ninja Índia, você joga cavalo C3 e o adversário pode jogar uma Ninja Índia ou não. Ao jogar cavalo F3, você não dá a oportunidade de entrar na Ninja Índia. É uma questão de escolha, não tem certo e errado aqui por enquanto. A partida seguiu com D5 e agora cavalo desenvolve em C3, cavalo de bem em D7. E as pretas vão preparando, talvez aqui, é um gambito da dama recusado, podemos dizer isso daqui, essa estruturinha, né? Aqui bispo G5 foi jogado H6, bispo H4, bispo em E7 e agora temos peão toma, cavalo toma propondo trocas, bispo toma, dama toma, E4, cavalo atacado, temos mais trocas, cavalo toma e peão toma. E aqui a gente caiu num centro de Grunfeld. Na defesa Grunfeld, as brancas ficam com esse centro super poderoso e as pretas vão atacar. No entanto, nessa abertura aqui, nessa variante, o Firouzja vai querer atacar esse centro com certeza em alguma hora com C5, mas não tem o bispo de casas escuras da Grunfeld, que muitas vezes fica aqui em fianqueto. Então vamos ver aí se vai dar certo aí permitir esse super centro aqui para o Magnus Carlsen. Roque foi jogado, bispo D3, Magnus Carlsen prepara para colocar o rei em segurança. E aqui C5 ataca o centro diretamente, Roque coloca o rei em segurança, peão toma, e o Firouzja segue com B6, afinal de contas esse bispo ainda não jogou. E ao jogar B6 o bispo ganha mobilidade, vai ter ataque para cima desses peões aqui, desse forte centro do Carlsen. Magnus Carlsen segue com uma ideia interessante aqui, A4, o ataque da minoria, 1 contra 2 aqui na ala da dama, olha que interessante. Bispo B7, A5 com velocidade, temos peão toma, torre toma e esse peão virou um alvo. E o Firouzja vai para uma ideia interessante. Ele não está preocupado com o peão da torre. Ele prefere aqui deixar esse peão atacado, que no momento também está muito bem defendido. E segue com o cavalo em F6, pressionando o peão central. Magnus Carlsen faz a proteção e torre de F em D8 ataca o outro peão central. Então é isso. Essa foi a ideia do Firouzja, permitir esse forte centro do Carlsen para bombardear. Magnus Carlsen segue com uma ideia interessante. Dama em A1. Esse lance traz mais uma proteção para o peão e coloca pressão no peão de A. Firouzja segue com uma ideia bacana. Segue com dama C7. O que ele está querendo com esse lance? Vamos ver. Se o Magnus Carlsen tivesse capturado aqui em A7, depois de torre toma e dama toma, a Alireza Firouzja poderia seguir com torre em A8 e a dama já não tem tantas casas assim. Na verdade, só sobraria a casa de C5 e depois de trocas, esse peão ficou bem enfraquecido e o Firouzja vai para cima desse peão. Seja com torre, seja com cavalo, seja com os dois, ele vai recuperar esse peão e vai jogar um final aqui bem equilibrado, possivelmente vai conseguir empatar. Por isso o Magnus Carlsen tem que tomar muito cuidado depois desse dama C7. Se ele não quiser empatar, ele não pode tomar esse peão. E o Carlsen faz essa leitura e segue com H3. É aquele lance que fala, eu não vou empatar, vou fazer o meu profilático. Esse é o momento da profilaxia, né? Tá tudo protegido, tudo defendido aqui, ó, tudo certinho. É o momento de fazer aquela profilaxia.
E além de tudo, passa a vez para o adversário, vê se o adversário erra agora. A Lireza Firu já segue com A6, mantém o peão super protegido ainda pelo bispo aqui e pela torre. E mais uma vez faz essa provocação, né? Porque você fala assim, agora eu vou tomar aqui. E aqui, então, o Magnus Carlsen mais uma vez não faz isso, por conta da pressão que começa a existir com torre D6 atacando o bispo, e o bispo está cravado, né? Então isso daqui seria uma loucura jogar dessa maneira. É claro que os computadores sempre encontram um recurso, né? Aí a gente cai numas linhas mentirosas do tipo bispo por B7, deixando a dama aqui ameaçando, né, recuperar a peça. Aí joga com E5, dá um garfo. Isso aqui é tudo uma grande mentira, né? Isso aqui nunca aconteceria entre seres humanos. Mas o computador, é interessante a gente ver que o computador sempre acha um recurso, né? Então, e aqui as brancas têm, possivelmente, podem lutar por uma igualdade e tudo mais. Isso aqui é uma grande balela. A verdade é que esse peão não pode ser capturado. Entre seres humanos não pode. A partida seguiu com torre C5 de qualquer maneira, atacando a dama. A dama vem para F4 e aqui pressão total no peão central. E olha o jeito que o Carlsen defende agora esse peão. Torre E5. Um lance super esquisito, mas necessário, protegendo o peão. Cavalo D7 ataca essa torre que se aventurou no centro do tabuleiro. E aqui o Magnus Carlsen volta a torre para 5. E o Firuja propõe empate. Joga com o cavalo F6, propôs o empate. Porque agora a torre E5 ele vai jogar cavalo D7. E ele quer empatar de qualquer maneira essa partida aqui de negras contra o Carlsen. Claro que ele quer. Magnus Carlsen tem uma ideia aqui. Para evitar o empate, ele vai para um lance ruim. É verdade, meus amigos. O melhor lance da posição é a torre E5. O Carlsen sabe disso, tanto que ele já jogou esse lance. Mas fazer o quê? O melhor lance vai empatar? Então ele tem que fazer um lance ruim agora. Um lance que cria problemas. Não é um lance ruim, é um lance que cria problemas, mas não é o melhor da posição, com certeza. D5 foi jogado pelo Carlsen. O que é isso? E depois de peão toma, peão avança. Olha, isso daí é genial, né? O jogador aceita uma continuação super arriscada, sem compensação imediata, para buscar chances de vitória. Dinamismo, né? Isso daqui é espetacular. Aqui a partida já começa a se mostrar uma que vai para entrar para a história, praticamente uma imortal isso daqui que vocês vão ver. A partida segue com o cavalo em E4, o Firuja coloca o cavalo em segurança. Magnus Carlsen centraliza a dama. Cavalo cravado, pressão total aqui na casa central. Firuja tá seguro, segue com torre de D em C8, afinal de contas o cavalo tá super protegido. Como continuar? Magnus Carlsen segue com o lance torre de A em A1, traz uma proteção aqui na fileira do fundo, afinal de contas, se essa torre se aventurasse no futuro aqui estaria tendo problemas, então Magnus Carlsen volta essa torre para 1. Não é um lance fácil de encontrar. Firuja aproveita para ganhar um espacinho, deu espacinho pro peão, o peão avança, peão passado quer subir. Ou descer, depende da sua perspectiva. No caso do Firuja é subir, ele está olhando da visão das negras. Magnus Carlsen segue com torre de A em B1. Pressão para cima do bispo de B7. Firuja dá um passinho na diagonal, bispo C6 deixa o bispo protegido. E aqui mais uma vez Magnus Carlsen vai fazendo história. E6 aqui. Não, que é isso? É para dar a casa de E5 para o cavalo. Ele fala, perdão peãozinho, mas né, vamos ajudar aqui o time. F por E6 foi jogado por Alireza Firuja e agora cavalo em E5. E a gente fica se perguntando, o Magnus Carlsen já entregou 2 peões. O Firuja tem 2 peões passados, na coluna A e na coluna D. Será que tem compensação aqui para as brancas? Não é possível isso. Vamos ver. Muito bem. Alireza Firuja segue com o melhor lance da posição. Dama em F6, crava o cachorro, crava o cavalo. Aí você fala assim, mas eu tomo aqui e estou defendendo a dama. Não funciona isso, trocaria muita peça porque essa dama está protegida. Se essa dama tivesse desprotegida, esse peão aqui em G5 seria outra história. De fato, aí teria pendurado. Porque cavalo toma, atacando a dama em defesa e depois das trocas ganha uma peça. Tá bom? Então, padrãozinho tático aí pra você. Se esse peão tivesse em G5, faz o exercício de visualizar aí que esse lance aqui ganharia uma peça. Nesse caso, não. A Magnus Carlsen segue com F3. Cavalo atacado, vem pra casa de G5. E agora, como seguir? Torre BC. Mais uma vez, pessoal, só para visualizar aqui, né? Cavalo aqui. Se essa dama tivesse desprotegida, imagina o peão aqui em qualquer outro lugar, ponto para as brancas, né? Porque aqui a dama estaria atacada e em defesa. E se trocasse, o cavalo volta e ganha uma peça. Mas não é o caso aqui. Aqui simplesmente torre toma e depois das trocas as brancas aqui estão muito mal. Estão muito mal. 2 peões a menos, a oposição não parece ter uma boa compensação, apesar de que o computador acha que ainda dá para jogar aqui.
Computador é computador. A partida seguiu com torre B6. Magnus Carlsen coloca pressão agora para cima do bispo. O Alireza Firuza coloca o bispo em segurança, de forma a controlar os saltos do cavalo, a casa de G6 que está bem forte, o ataque nas casas claras. Firuza faz a sua defesa. Magnus Carlsen vai preparando uma imortal. Se preparem para ver o que ele vai fazendo aqui. Ó. Dama em E3, toquinho de gênio. Toquinho de gênio, já pensando numa maldade absurda que a gente vai ver daqui a pouco. Lance genial. O Firuza fala o seguinte, opa, me deu tempo, eu avanço o peão passado. A4 dispara o peão passado, Magnus Carlsen vai preparando o ataque de gênio. Cavalo G4. Tá bom, atacou a dama sai, a dama volta aqui para a casa de D8. Magnus Carlsen então começa a sua imortal, que vai dando mais vida à sua imortal, né? Segue com o inacreditável lance brilhante aqui na posição. Torre por E6, meus amigos. Que é isso? O que se passa na cabeça desse homem, desse Carlinho? Ele sacrifica aqui agora a qualidade. Cavalo por E6 seguiu na partida. Dama por E6 com cheque. E o Firuza joga bispo em F7 e você fica se perguntando, eu fico me perguntando aqui, se valeu a pena entregar uma qualidade. Por quê? O Firuza continua com um peão a mais, tem um peão passado extremamente avançado, o Carlsen tem a dama atacada e não tem mais cheque aqui, acabou o ataque dele, virou pó. E cuidado que essa frase pode ser uma pegadinha, você tem direito de questionar o que eu acabei de falar, que o ataque virou pó e que não tem mais cheque. Será? Mas aparentemente é isso. A dama tá atacada, eu vou ter que tirar a dama. As pretas eu vou tirar a dama, as pretas vão jogar com dama cheque, né? A gente pensaria num ataque desse aqui nas casas claras. Não é isso. Não é isso. Esse lance bispo F7 tá errado. E só tem uma maneira de mostrar isso. Cavalo por H6 não é possível. Não é possível, Magnus Carlsen sai sacrificando tudo, G por H6, dama por H6, se a gente fizer uma pequena contabilidade aqui, o Magnus Carlsen está jogando com uma torre a menos por um peão. Tá jogando com uma torre a menos por um peão e tá na vez das pretas jogarem. Você fala, não, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira, é uma grande mentira. E o Stockfish, ó, não tem coragem de falar que isso daqui tá errado. Não tem coragem, ele olha pro Magnus Carlsen, o Magnus Carlsen olha pro Stockfish, o filhinho, só ali, ó. Só assim, ó, só aprovando. Ninguém ousa desafiar Magnus Carlsen. Nem mesmo Stockfish ousa desafiar Magnus Carlsen. A partida segue com dama C7. A Alireza Firuza tenta alguma defesa. Fala, mas esse lance foi ruim. Melhor seria torre C7. Vamos lá. Vamos fazer a linha do computador aqui. Magnus Carlsen, de qualquer maneira, tá ameaçando essa subida de torre. Tá ameaçando o cheque. E aqui, pessoal, as pretas têm que sacrificar a dama aqui na torre para não levar mate. Rei F7 tá levando aqui o mate da escadinha. Vai levar o mate da escadinha aqui, ó, vou mostrar. Leva o mate da escadinha. Então aqui nessa variante aqui, maluca, teria que sacrificar a dama, tá? E aqui, pessoal, não é claro ainda que as brancas estão melhores, mas por conta do rei exposto, 3 peões passados e conectados, brancas estão melhores por conta do ataque. Esse peão tá caindo. Você fala o seguinte, mas não é fácil de avaliar essa posição, porque as pretas têm um peão passado aqui que pode dar problema. Você tem toda a razão, não é fácil avaliar essa posição, mas segundo aqui, né, uma análisezinha aqui mais, né, detalhada e tudo mais aprofundada, a gente chega realmente na situação aonde a dama consegue parar o avanço do peão. Vamos fazer a leitura dessa posição aqui, né? A dama conseguiu parar o avanço desse peão. E acontece que o rei, o rei mais os 3 peões vai avançar junto com a dama e as brancas têm melhores chances. O Stockfish já dá 4 pontos de vantagem aqui, apesar de que ainda dá para fazer besteira, né? Ainda dá para fazer besteira. Então, meus amigos, para vocês verem como é bizarra essa posição, a criatividade aqui do Carlsen. A Alireza Firuza segue com dama C7. Esse lance aqui a gente vê que a Barilda já dá a sequência de mate aqui. Vamos ver então como é que segue a partida. Magnus Carlsen com uma torre a menos. Como é que tá dando mate aqui? Tem uma torre a menos. Segue com dama em H7, cheque. Rei vai para F8. Dama em H8 com cheque. Olha essa sequência aqui genial. Faz o bispo virar uma caixa. Porque aqui o rei não pode se mexer. Tem que cobrir. Agora esse bispo aqui tá atrapalhando. Ele virou uma caixa. Tirou uma casa de fuga do rei. Magnus Carlsen, após ter feito esse arranjozinho, ele cria outra caixa. Ele faz dama em H6 com cheque.
A partida segue com... Aliás, e nessa posição, Alireza Firuja. Mas eu vou ter que mostrar como é que seguiria, porque não é simples. Alireza Firuja, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Depois de fazer esse bispo virar uma caixa, o Alireza Firuja teria que fazer a dama virar outra caixa. E agora o rei já não tem mais duas casas de fuga. E o Magnus Carlsen poderia seguir simplesmente com dama D6 cheque. E o rei já não tendo mais como escapar, a torre cortando aqui completamente o rei. O rei teria que vir para F7 e dama em E7 entregaria esse belíssimo checkmate, a cooperação perfeita entre as peças. E notem aqui, essas caixas aqui ficaram atrapalhando. E aqui, se não jogasse dama G7 e jogasse, por exemplo, o rei F7, também a gente teria uma possível continuação aqui, que seria com bispo G6 cheque. E depois de rei F6, bispo em E8 com cheque, cheque descoberto. E depois aqui de rei F5, mate de peão com G4. É simplesmente uma partida bizarra de genial. Uns sacrifícios assim de compensação a longuíssimo prazo, se é que tem compensação, a gente fica pensando, né? E vamos ver aqui o relatório do chess.com, vamos ver a avaliação do Stockfish aqui, do filho. Porque o Magnus Carlsen é o pai do peixe. É o pai do peixe, isso daí a gente já sabe. Podia ter uma frase a mais aqui no chess.com. Magnus Carlsen é o pai do peixe. Rafa Milk. Podem colocar, avisa o Cricor lá para pedir para colocar na plataforma aí essa frase. Magnus Carlsen é o pai do peixe, Rafa Milk, né? Meus amigos, esse homem aqui é uma lenda viva. E tá jogando Mundial de Rápidas e Blitz. Hoje às 18 horas tem vídeo aí, a gente atualiza vocês aí sobre o que tá rolando. Temos o relatório do chess.com, 96,1% de precisão. Deu para Magnus Carlsen, 87,1% para Alireza Firuja. É aquela história, você vai jogar 40, 50, 60 lances e uma hora você vai errar. E o Magnus Carlsen vai ganhar. É sempre isso que acontece. E aqui a gente tem então também a análise do computador. Aqui ó, vamos recarregar a página. Achei que tinham corrigido esse bugzinho, mas não tem problema, a gente recarrega a página e ele já gera na hora aqui a performance segundo os computadores, né? Em geral ele fazia na hora isso daqui, não sei por que agora, mas tudo bem. Mês de dezembro é um mês muito bom para você que quer melhorar no xadrez, ainda dá tempo, hein? Combo com o grande mestre André Diamante, 18 cursos pelo preço de um curso, tudo em vídeo aula, acesso vitalício, coisa linda. Aproveita, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? 2.950 de performance de rating para Magnus Carlsen, mais uma vez ele joga para 3.000 de rating tranquilo, né? E vai subindo o rating dele aqui, ele tá na busca dos 2.900, né? Assim joga um 2.900 quase aqui de rating. Meus amigos, é isso. Às 18 horas, vídeo sobre o que tá rolando aí no mundo, no Brasil e no mundo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!